Eu vou te contar uma experiência que eu tive de apresentação que fez com que eu sentisse muita vergonha, mas que me ajudou a aprender algo importantíssimo para a minha superação da timidez, para lidar com esses medos na hora de me expor. E eu acredito que isso pode te ajudar muito também. Quando eu estava na faculdade, eu precisei fazer várias apresentações. Sempre eu tive muito medo, muita vergonha. Meu Deus, eu não vou conseguir, o que as pessoas vão pensar. Eu era aquela aluna que vivia me esquivando de falas em público. Eu deixei de fazer estágios, eu deixei de fazer algumas coisas ali na faculdade que eram importantes. Claro, estágios que não eram obrigatórios, né? Porque muitas coisas na faculdade a gente não consegue se esquivar, a gente precisa fazer. Mas aquilo que eu pude fugir, eu fugi. E hoje eu percebo que eu poderia ter aproveitado muito mais a faculdade, mas esse não é o ponto principal. Mas entre essas várias apresentações, teve uma que me marcou muito. Era uma apresentação onde teriam outras pessoas para assistir além dos meus colegas. Tinham professores, coordenadores, pessoas de fora da universidade, porque envolviam outras escolas, então tinha professores de outros lugares, né? E tinha também colegas de outras turmas, era num auditório. Eu lembro que eu me preparei muito para aquela fala. Eu estava até me sentindo um pouquinho segura, sabe? Porque eu já sabia muito bem o que eu precisava falar. Era sobre um projeto que eu desenvolvi. Então eu cheguei lá, um pouco nervosa, é claro, mas quando eu olhei para todas aquelas pessoas, para todos aqueles professores, inclusive professores da universidade que já me geravam um pouco mais de medo, eu fiquei extremamente ansiosa. Eu olhava principalmente para aqueles professores que eu tinha medo, sabe? E parecia que eles estavam me olhando tão sérios, que eles estavam me julgando, achando que eu estava passando vergonha. E aquilo foi me desestabilizando mais. Eu comecei a gaguejar, eu comecei a esquecer, mesmo que eu olhasse ali o conteúdo nos slides, eu não sabia muito bem o que falar. E aí eu voltava a atenção para eles e eu me dispersava ainda mais, eu ficava pior naquela situação. Eu estava sentindo muita vergonha. A única coisa que eu queria naquele momento era fugir daquela situação. Você já passou por algo assim em algum momento da sua vida? Se você já passou, você sabe do que eu estou falando. Você entende todas aquelas reações físicas, todos aqueles pensamentos, aquele desespero na hora que você precisa falar. Os primeiros minutos de apresentação foram desse jeito. Por acaso, eu acabei olhando para a professora que me ajudou a desenvolver o meu projeto. Ela estava sorrindo e ela concordava comigo conforme eu ia falando. E ela começou a me trazer mais segurança. Eu parei de olhar para todas aquelas pessoas que me despertavam medo e eu comecei a olhar só para minha professora. Eu comecei a me soltar. Eu comecei a me empolgar. Quando eu percebi, a minha ansiedade já tinha diminuído e já estava passando do tempo para terminar a minha apresentação. Quando eu saí dali, eu fui direto pedir para as minhas amigas o que elas tinham percebido, porque eu estava com muita vergonha. Vergonha do meu comportamento, da minha exposição. Na minha cabeça, com certeza, os professores que estavam ali estavam me julgando, estavam pensando que eu era horrível, que eu nunca ia conseguir ser uma psicóloga, porque eu estava passando tanta vergonha ali na frente deles, porque eu não sabia me comunicar. Era o que eu sentia, era o que eu pensava. Aí eu lembro que as minhas colegas falaram que... As minhas amigas que não, que deu tudo certo, que estava tudo bem. E nunca ninguém me falou nada. Então, quando elas falaram isso pra mim, me deu uma calmaria ali, mas eu ainda não acreditava de fato nisso. Até hoje, eu sinto que a minha apresentação não foi boa. Não foi boa. Mas eu aprendi uma coisa importantíssima nesse momento, que foi: quando eu coloco a minha energia no medo, quando eu olho para o medo, é pior. Quando eu olho para algo que me encoraja,
eu consigo me sair bem. Naquele momento ficou muito claro. Tinham professores que me deixavam com medo, que estavam sérios, e tinha a minha professora que me encorajava com aquele sorriso no rosto e concordando comigo, com o que eu estava trazendo. Porque ela me acompanhou, ela sabia do que eu estava falando. Ou seja, ela estava conectada com o conteúdo que eu estava trazendo. Quando você está ali na frente das outras pessoas, a tendência é que a sua mente te leve para o perigo. Então, ela vai querer que você fique observando seu corpo. Nossa, eu estou tremendo e as pessoas estão percebendo. Gente, eu não estou conseguindo expressar direito o que eu preciso. Eu acho que eu não estou sendo compreendido. Eu não estou conseguindo passar a mensagem do jeito que tem que ser. A tua mente te leva para o medo. Então, às vezes, você só vai pensar assim, eu quero sair daqui, eu não aguento mais. Agora, se você redireciona o seu foco para a coragem, tudo muda. E eu percebo que isso acontece com muita frequência com as pessoas que eu atendo. A pessoa chega me falando assim, eu tenho muita dificuldade de falar em público, eu tenho muita vergonha, eu morro de medo, eu fico ansioso. Aí eu começo a entender um pouco mais o que a pessoa pensa e eu começo a perceber que ela só fica pensando assim, porque eu fico tremendo demais, sabe? E aí eu acho que as pessoas estão percebendo tudo, eu acho que eu estou mostrando que eu não consigo falar direito, eu não consigo passar uma mensagem clara, fluida. E em momento algum ela para e fala para ela mesma, você estudou, você sabe, você domina, você tem conhecimento, você é bom. O foco está direcionado para o lugar errado, assim como estava lá naquela apresentação que eu passei. A partir daquele dia, eu comecei a sempre olhar para o que eu preciso transmitir, para pessoas que me encorajam. Porque se você começa a olhar para o medo, digamos que tem uma pessoa lá que está olhando o celular, você vai pensar assim, nossa, minha apresentação está muito chata, porque olha só, a pessoa está mexendo no celular ao invés de estar me ouvindo. Pro medo. Agora, quando você olha para o conteúdo que você está passando de valor, para tudo que você desenvolveu, para a mensagem, para a conexão ali com aquelas pessoas, você não vai ficar perdendo o teu tempo para pensar por que aquela pessoa está mexendo no celular dela. Você vai estar pensando na melhor maneira de comunicar. Você vai estar aqui elaborando tudo dentro da sua cabeça, o que você quer transmitir. Você vai estar se conectando com aquela pessoa que está te olhando, que está querendo ouvir o que você tem para dizer. Aí tudo muda. Aí você se entrega. Aí a espontaneidade surge. Então, a grande lição que eu quero deixar aqui para você é: cuide do seu foco. Coloque a sua energia no que te estimula, no que alimenta confiança, coragem, e não naquilo que faz você ficar morrendo de medo. Eu precisei passar por uma experiência prática para entender isso, por uma vergonha, como eu falei. E por isso que eu estou compartilhando aqui para você, para que você não precise passar pela vergonha para você poder colocar isso em prática. Só coloque, quando você precisar se expor, seja em uma apresentação, seja numa conversa simples do dia a dia, com uma pessoa da tua família, uma pessoa do teu trabalho, simplesmente procure colocar o foco no que realmente importa, que é na mensagem, que é no outro, que é em ouvir, se for uma conversa. E depois você vai conseguir perceber de fato o que eu estou te trazendo. Se você perceber que a sua mente está te levando para o caminho do medo, natural, tá? Não precisa se cobrar por isso. Quando a gente sente que está diante de um perigo, a nossa mente quer nos proteger e coloca a gente lá no medo. Você vai perceber que o seu foco está indo para esse caminho e gentilmente vai redirecionar a sua atenção para o momento que você está vivendo. Desse jeito você vai criando uma prática mesmo, né? Um hábito de viver aquilo ali. E esses medos tendem a diminuir cada vez mais. Mas eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação assim, que você saiu sentindo vergonha do que aconteceu? Se sim,
Não se desespere, tá? Eu também passei, como eu falei, mas além disso, foi só uma situação. E a gente sempre pode aprender com aquilo que a gente vive. E para finalizar aqui o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, é muito importante para mim e eu tenho certeza que você vai poder também aprender muito mesmo com os vídeos que tem por aqui. Um beijo e você já pode assistir o próximo vídeo agora mesmo.